nono domingo na Quaresma. Seguir Jesus nos coloca diante de muitos dilemas. Como é mesmo seguir os seus passos? E o que tem isso a ver com o testemunho do Evangelho? Em comunhão, celebramos em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus de amor, por vezes somos como Pedro, que nega Cristo. Temos vergonha de testemunhar que somos teus seguidores e seguidoras. Mas o galo canta e nos desperta, como despertou Pedro. Permite que tua palavra lida e pregada nos desperte e nos encoraje a tomar a cruz. Por Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo hoje e sempre. Amém. Em tempos de Quaresma, aclamamos o Evangelho, não cantando aleluia, mas cantando que a palavra do Senhor ilumine e guie a nossa vida. Cantemos. Pela palavra de Deus, sabemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Leitura do Evangelho de Marcos, o capítulo 8, os versículos 31 a 38. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para o lado, olhou para Jesus e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás! Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui, palavra do Senhor. Dizemos juntos: louvado sejas Cristo. Louvado sejas Cristo. Que a graça e a paz de Deus seja com cada uma de vocês hoje e sempre. Amém. Jesus anuncia pela primeira vez aqui no texto de Marcos com claridade o que vai acontecer com ele. O que você espera de Jesus? Naquele tempo se esperavam muitas coisas de Jesus. Ora, se ele era o Messias, na grande maioria das vezes se esperava que ele fosse alguém forte, dominador, e não alguém que diz que vai morrer. O que nós esperamos de Jesus? Às vezes também só esperamos um Jesus forte, um Jesus cheio de glória, um Jesus cheio de poder, um Jesus que não tem sofrimento. Sinto em lhe decepcionar se você pensar assim. O Jesus, esse Jesus que é a revelação de Deus, esse Jesus em quem nós cremos, é um Jesus que passou pelo sofrimento, mas pela graça e misericórdia de Deus venceu a morte,
com a ressurreição. Este Jesus não é aquele que às vezes a gente ouve falar: oh, se você tem fé, tudo vai bem na tua vida. Não é bem assim, não é mesmo? A gente tem fé, a gente crê, a gente confia, mas há percalços na nossa vida. Temos medo, sofremos, ficamos doentes, enlutados. Muitas vezes perdemos o que tanto amamos, seja o emprego, seja alguém, seja a nossa liberdade. Nem sempre somos respeitados, nem sempre experimentamos justiça, nem sempre experimentamos de fato vida boa e digna. Passamos por sofrimento, sim. O tempo de Quaresma é um tempo também que nos convida a olhar para isso, a nos dar por conta de que a nossa vida de fato é dura e a vida das outras pessoas também. E ali talvez está o grande consolo. Não é um Jesus que foge do sofrimento, mas é um Jesus que enfrenta o sofrimento e que vence esse sofrimento com a ressurreição. Mas é um Jesus comprometido com o quê? Com o reino de Deus. Aí Jesus choca-se diretamente com os seus discípulos, porque eles estavam inseguros, eles também tinham expectativas, eles também tinham sonhos. Ora, eles queriam que Jesus fosse o Todo-Poderoso, quem sabe até conseguir alguma vantagem com isso. E quando Jesus, nessa parábola, nessa passagem bíblica, ele anuncia não que ele vai morrer, que ele vai sofrer, mas que vai ressuscitar, o que mais chama a atenção primeiro é essa palavra: eu vou sofrer, eu vou morrer. Como assim, diz Pedro? Ah, não! Se é para ir na alegria, nas coisas boas, conta comigo, mas na dificuldade não. E aí ele diz: não, Jesus, não é bom que tu fique falando isso, como é que é isso? E Jesus chama a atenção de Pedro, de uma forma tão dura que chega sempre a me chocar, a ponto de dizer: saia da minha frente, arreda-te de mim. E ele chama uma palavra dura, mais dura ainda: Satanás, diabolos, aquele que põe confusão, aquele que me quer levar para longe do projeto de Deus. Às vezes nós também ouvimos: aqui você tem, não lugar como nós ouvimos no prelúdio, aqui você tem tudo de bênção, aqui tudo vai bem, aqui tudo vai dar prosperidade. Nunca sofrimento. De que Jesus mesmo nós estamos falando? Um Jesus que, por causa do projeto com Deus, não foge do sofrimento, mas se mantém firme, se mantém ali. E é Ele quem nos diz: olha, ser meu seguidor, ser aquele que segue os meus passos, significa tomar a cruz. Ninguém quer carregar a cruz, mas sabe, também não é qualquer cruz assim. É a cruz do Evangelho. A cruz do Evangelho é uma cruz de amor, é uma cruz de compromisso com a vida, com a ética, com a justiça. É uma cruz que tem empatia, é uma cruz que se coloca ao lado. Essa é. É uma cruz que testemunha o Evangelho, mesmo num mundo onde às vezes falar de Jesus não é tão interessante, não vende, não dá marketing. Por isso o chamado de Jesus é para seguir os passos dele e sim, não termos vergonha do nosso testemunho. Não um testemunho assim como Pedro queria de tudo bonança, mas um testemunho de um Jesus que tem alegrias, que tem felicidades, mas que também tem sofrimentos e que nesse momento está ali do nosso lado. Seguir os passos. Quando a gente aprende a andar, muitas vezes os pais nos colocam os nossos pezinhos nos pés deles e andam com a gente. Você já fez isso ou já viu isso? Eu me lembro quando eu era menina e meu pai gostava muito de bailar e eu já caminhava, ele colocava os meus pezinhos em cima dos pés dele e dançava então uma valsa comigo. E assim eu aprendi. É mais ou menos isso. É a gente pisar com os nossos pés nos pés de Jesus e ir. Ele não vai nos deixar cair. Ele vai estar conosco. Às vezes o caminho é duro, eu sei.
mas a gente quer ter um testemunho firme, a gente quer estar lá, porque a gente não está sozinho. O que adianta ter um caminho todo feliz, todo bom, e estar sozinho? Não ter a vida verdadeira. Pergunte-se nessa quaresma, a quem mesmo eu sigo? Em cima de que pés eu coloco os meus pés e sigo? E sim, lembre-se, o Senhor é contigo, aonde quer que andares. Que assim seja, e que o nosso testemunho possa ser um testemunho de um Deus que é humilde, que é frágil em Jesus, mas que vence a morte com a ressurreição. Amém. E que a paz de Deus, que excede nosso entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Que tal essa semana você se perguntar: tenho colocado os meus pés em cima de que pés? De Jesus mesmo? O que significa isso? Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. A música que cantamos juntos nos inspira em nossa ação. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero com gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois me vencer a cruz é sobre si tomar e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz. Seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus. E o meu falar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor a minha vida deixam. Nossa oferta ISLB destina, então, de uma forma bem especial para o Fundo de Implementação de Capelanias da Saúde e Rede de Diaconia. Acesse aqui o QR Code e faça a sua oferta de gratidão. Obrigado aos nossos musicistas Rubens, Gerson e Charles, e também ao nosso editor do culto, o nosso Jordi. Não esqueça, quarta-feira nos encontramos aqui no nosso momento de oração. Pastor Mauri vai estar com você, então não falte, não perca, 19 horas. Temos nossa palavra de oração. Deus da graça, depositamos a Ti o nosso coração agradecido. Agradecemos-te, Jesus, por nós sofreste amarga cruz. Teu sangue foste derramar, somente para nos salvar. Ajuda-nos a testemunhar a fé que temos em Ti, sem nos envergonharmos que Tu és o Senhor de nossa vida. Dá que também os nossos pés possam estar sobre os Teus pés, Jesus, e seguirmos o caminho para onde Tu nos levas. Intercedemos, Senhor, pelo mundo, pedindo pela paz, que inspires as autoridades a exercerem responsavelmente seus cargos, promovendo a vida digna. Intercedemos por Tua igreja, ministros, ministras e todas as lideranças. Pedimos que coloques Tuas mãos de restabelecimento em torno das pessoas enfermas, as fortaleças e cures. Acompanhe seus familiares e cuides dos profissionais da saúde.
Intercedemos pelas pessoas enlutadas para que experimentem consolo e ânimo. Tu sabes tudo o que carregamos em nosso coração. Também o nome de tantas e tantas pessoas por quem nós oramos. Tudo isso confiamos a Ti quando oramos em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe, guarde e proteja o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que os nossos pés, sobre os pés de Jesus, possam seguir nessa trilha que leva à vida verdadeira. Receba o nosso abraço carinhoso de uma semana abençoada. Amém.